União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde ao auditório que está aqui nos assistindo, né, nessa tarde de hoje. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo aí dos seus computadores, em casa, no trabalho, nos seus celulares. Né? Novamente, o Departamento de Saúde Mental agradece o convite, né, da Secretaria de Educação para estar aqui conversando um pouquinho sobre a questão das drogas. Né? E saúde mental. A gente não pode falar de drogas sem falar de saúde mental. Falar de coisas importantes para a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bom, o professor Ari pediu que eu falasse sobre adolescência e drogas. Né? Mas antes de chegar nessa parte de adolescência e drogas, a gente tem um caminho para percorrer dentro da saúde mental na adolescência. Né? E é justamente esse caminho que eu quero percorrer aqui com vocês na tarde de hoje, para a gente estar se questionando, né, o porquê, ou o que leva, ou que situações levam um adolescente, né, ao uso de drogas. Eu acho que essa pergunta a gente tem que fazer diariamente. Né? O que é que leva esse adolescente ao uso de drogas? Né? Que situações são essas na vida dele? Então, na tarde de hoje, eu acho que a gente vai discorrer sobre isso e depois abrir para questionamentos. Ok? Bom, aí sempre que eu falo sobre adolescência, eu trago essas questões. O que é ser adolescente? Né? Para quem é adulto hoje e foi adolescente um dia. Né? Para quem é adolescente hoje? Ser adolescente é ser rebelde? É ser introspectivo? É ser antissocial, no sentido de se querer estar sozinho, se isolar, né? Gostar de chamar atenção? Ser transgressor? Então, o que é ser adolescente? Será que nós, adultos, que pensamos as políticas, né, de educação e de saúde para os adolescentes, não temos essa visão de ser adolescente? Será que nós não nos esquecemos com o tempo de o que era ser adolescente? E por isso talvez a gente não procure as melhores formas dentro dessas políticas para tocar esses adolescentes, né, da forma mais adequada. Então eu acho que a gente tem que se questionar, né? Os adultos, os gestores, os professores, né? Que visão é essa de adolescência e de adolescente que a gente tem? E o que é que eu acho da adolescência depois que eu me tornei adulto? Né? O que é que o diretor da escola, o que é que o professor, o que é que o pai... Eu sou pai. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 9. Né? E o que é que eu acho da adolescência depois que eu me tornei adulto? Que conceitos são esses que eu tenho da adolescência agora? Né? É uma fase sem noção, sem responsabilidade. Né? O adolescente não está aí para nada. É só aquela fase que você passa da infância para a fase adulta. Né? Não se responsabiliza com nada. É isso que eu penso? Né? Parece que eu não passei por nada disso. Né? A gente, quando é adulto, a gente não lembra das dificuldades que a gente passou na adolescência. Né? Das dificuldades de adaptação, das dificuldades na família, na escola, nas relações, né, com os outros, né, nas descobertas, né, descobertas de orientação sexual, descobertas com o primeiro uso de droga, né, e tantas outras descobertas que a gente tem na adolescência. Eu não lembro que eu passei por isso. Lembro? Não tem responsabilidade, nem assume compromissos, isso aqui eu já falei. E só quer brincadeira e diversão.
O adolescente só quer brincadeira e diversão? Será? Então seria importante que antes, né, de pensar na problemática que envolve hoje, né, a adolescência, né, no nosso país, a gente pensasse um pouquinho, né, qual é o conceito que a gente tem do que é adolescência e do que é ser adolescente. Okay? Bom, aí a gente entra na saúde mental propriamente dita. Né? Foi me pedido para falar sobre a questão das drogas. Mas existem vários fatores que levam um adolescente ao uso de drogas. Né? Desde uma simples curiosidade ou engajamento num grupo que usa a droga e oferece àquele adolescente a droga e ele quer se sentir pertencente a um grupo e por isso ele aceita e usa a primeira vez. Né? Ou mesmo curiosidade. Né? Ele vem em casa, uso de drogas lícitas, que o Dr. Marcos acabou de falar, cigarro, o álcool, né? Tem curiosidade, às vezes na própria casa lhe é oferecido, né? Dependendo da idade, dependendo da educação que os pais tenham. Né? Desde criança ele está perto ali do uso de drogas, né? Aniversário de 1 ano, não sei quantas grades de cerveja. Né? Natal, não sei quantas grades de cerveja. Ano Novo, bebida está lá. Né? Então está próximo dele. Então, fora essas questões, existem outras, né, próprias de saúde mental. Né? Questões de violência que esse adolescente pode passar, de criança. Né? E todas essas questões e esses relacionamentos, né, que estão envoltos desde a criança, né, até a adolescência, você tem alguns transtornos, né, que estão diretamente ligados ao uso de drogas. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Okay? Transtorno de ansiedade. Tá? A gente tem o transtorno de ansiedade generalizada. O Dr. Marcos até estava falando sobre essa questão da ansiedade logo no final da fala dele. Ansiedade é uma coisa normal. Tá? Todos nós temos ansiedade. A ansiedade ela pode funcionar, na maioria das vezes, como um mecanismo de defesa, né, frente a algumas questões. Né? Mas na adolescência ela é muito frequente, né, a ansiedade. Por conta dessa fase de transição entre a criança e o adulto. As perguntas o que é que você vai ser quando crescer? O que é que você vai ser da vida? Você está com 16, 17 anos, você tem que tomar uma decisão. Né? Você tem questões de sexualidade aí envolvidas na adolescência. Né? Então, por si só, essa fase de transição, ela já gera uma ansiedade muito grande no adolescente. Tá? Preocupações excessivas, né? Reações físicas e dificuldades para dormir por conta dessas preocupações. E por conta também de questões hormonais da adolescência. Tá? Então, isso é o transtorno de ansiedade generalizada. Você também tem as fobias, né? Fobia social, tá? E fobias mais específicas. Fobia social é aquele adolescente que procura se isolar do convívio com outras pessoas, por uma série de fatores. Isso é bom que a gente, em todos esses transtornos que eu estou trazendo, né, a gente preste atenção nisso. Qualquer transtorno desse em saúde mental, ele tem uma série de fatores. Tá? Eu estou trazendo só alguns. Né? E cada caso deve ser observado como único e singular. Tá? Não adianta a gente generalizar, né, sintomas e causas desses transtornos. Cada caso é único e singular e
se apresenta e deve ser cuidado de uma forma única e singular. Fobias específicas, né? Medo do escuro, né? Medo de bichos de uma forma geral, medo de lugares fechados, ok? Então isso também pode se apresentar na adolescência, por diversos fatores. A gente também tem, né, transtorno obsessivo compulsivo, né, com pensamentos intrusivos e repetitivos. O que é esse transtorno obsessivo compulsivo, né? O adolescente, ele começa a ter, né, pensamentos que sempre voltam à sua mente, né? Ele fica pensando naquele fato, ou naquela ação, ou em alguma coisa que aconteceu, ou que ele precisa decidir. Isso vira e mexe o dia todo, aquilo passa, ele não consegue resolver, a não ser que ele faça um determinado comportamento compulsivamente. Tá? Aí ele sente um alívio com relação a esses pensamentos que voltam sempre para a sua mente. Ok? Por isso, transtorno obsessivo, porque o pensamento sempre volta, e compulsivo, porque para ter alívio desse pensamento ele precisa, né, fazer uma ação compulsivamente. Tá? É o que muita gente chama de mania. É diferente, né, mas a gente pode dar esse exemplo, né, para ficar mais claro. Ah, fulano de tal tem essa mania, mas esse comportamento de mania ele é ocasionado, né, porque ele tem um pensamento que vira e mexe, passa na cabeça dele, para ele esse pensamento, né, que em geral é um pensamento ruim, para ele afastar esse pensamento ele precisa fazer aquela ação. Tá? Isso ele gasta muito tempo nessa... Só um exemplo para vocês. Eu atendi uma adolescente, para ficar bem claro essa questão do transtorno obsessivo compulsivo. Ela tinha que se vestir na mesma sequência todo dia, né? Era calcinha, sutiã, calça, blusa, sapato. Depois pentear o cabelo. Se ela não fizesse isso nessa sequência, o pensamento que vinha na cabeça dela é que alguma coisa muito ruim ia acontecer com ela ou com alguém da família dela. Ela não conseguia se livrar deste pensamento. Alguma coisa vai acontecer comigo e com alguém da minha família se eu não me vestir dessa forma. Às vezes, quando ela chegava para sair, ela se questionava: será que eu me vesti na sequência certa? Então ela voltava, se desarrumava todinha, voltava a se arrumar para ter certeza que estava na sequência certa, para que aquele pensamento, né, de que alguma coisa ruim ia acontecer com ela ou com a família dela cessasse. Aí ela podia passar o dia fazendo suas coisas. Tá? Então isso é só um exemplo de como é esse transtorno obsessivo compulsivo. Ok? E ele pode... E assim, todos esses transtornos de ansiedade que a gente está colocando aqui, eles podem levar ao uso de drogas. Porque existem algumas drogas que conseguem baixar esse nível de ansiedade, né? E a pessoa se sentir melhor, com menos sofrimento psíquico. Então, se eu uso a droga e a droga me causa prazer, que é baixar esse meu nível de ansiedade, então a probabilidade de eu continuar usando a droga é grande. Tá? Transtornos alimentares, que estão cada vez mais presentes na nossa sociedade, né? A sociedade da beleza, dos corpos esculturais, né? dos nudes, dos Instagrams, né? Tudo que é mais bonito, né? E o culto ao corpo. Né? Essa é a sociedade que a gente vive. Então, os transtornos alimentares
na adolescência eles estão muito presentes, né? Aqui a gente tem a anorexia nervosa, que é a recusa em manter o peso em igual ou mínimo acima do esperado para a idade. Okay? Medo intenso de ganhar peso e se tornar gordo. Autoavaliação indevida da forma ou peso corporais. A pessoa mesmo magra, ela se olha no espelho e tem uma percepção deformada do seu corpo. Ela acha que está gorda, que está fora do peso. Mesmo bem magra. Então essa autoimagem, ela é distorcida. Nas meninas, né? Ocorre a parada da menstruação, pode ocorrer episódios de comer compulsivamente e depois, né, vomitar, colocar tudo para fora. E pode levar à morte. Ok? Então, adolescente com anorexia, né, esses transtornos alimentares, eles podem usar... você pode usar uma droga que inibe o apetite. Né? A gente tem inúmeras drogas que são inibidoras do apetite. Né? Drogas essas lícitas, receitadas, medicações. Né? E as pessoas podem se tornar dependentes químicas dessas drogas por conta de transtornos alimentares. Tá? Bulimia nervosa. Episódios recorrentes de comer compulsivamente. Sensação de perda de controle sobre os atos alimentares durante os episódios. Comportamento inapropriado de compensação sobre o ganho de peso. Né? Preocupação excessiva com o peso e a forma corporal. Ok? Então esses são os dois principais transtornos alimentares na adolescência. Né? Bom, depressão. Cada vez mais frequente na adolescência e cada vez mais cedo. Né? Você encontra hoje já na puberdade crianças 8, 9 anos com sintomas depressivos. Né? E aí, como eu falei anteriormente, é ir buscar o porquê disso. Cada caso de maneira única e singular. Ok? Mas os sintomas, né, os comportamentos, como é que a gente percebe um adolescente depressivo? Né? Piora no rendimento escolar, tristeza, desesperança e irritação, diminuição de interesse ou prazer nas atividades diárias. E aí eu quero fazer uma distinção. Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento que todos nós, em determinado momento da vida, vamos sentir. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente perde um ente querido, né? Quando acontece uma coisa que não está planejada, ou simplesmente quando eu acordo de manhã um dia e não sei por que cargas d'água, estou me sentindo triste. Não estou querendo trabalhar. Não. Todo mundo é passível disso. Pode acontecer com qualquer um. Tristeza faz parte. Né? Que mundo seria esse se fosse tudo só alegria e foguetes? Né? As coisas ruins também fazem parte da nossa vida e a gente fica triste com elas. Isso é normal. Isso é próprio do ser humano, da existência do ser humano. Tá? A depressão, o principal sintoma dela não é a tristeza. É a falta de vontade em fazer as coisas. Principalmente as coisas que lhe causavam prazer. Tá? Quer dizer, eu não levanto de manhã cedo não é porque eu estou triste. É porque não tem nenhum sentido as coisas que eu fazia. Levantar e tomar café, ir para a escola, para quê? Tem sentido isso para mim. As coisas perdem o sentido. A pessoa vai perdendo o prazer que ela tinha das atividades diárias, né? De se relacionar com os amigos, com a família, de conversar, de jogar bola, de olhar a novela, de namorar, de tudo. Tá? Então esse é o principal sintoma da depressão. Essa perda de prazer, né? De interesse pelas coisas. Aí você tem diminuição de concentração, fadiga ou perda de energia, diminuição ou aumento de apetite, insônia ou aumento
do sono. Tá? Continuando. Baixa autoestima, ideias de culpa, né? Queixas físicas, dores abdominais e cefaleia, né, dor de cabeça, ideias de morte e suicídio. Aí a gente dá uma parada aqui, porque no nosso estado hoje a gente tem um aumento do número de suicídios em adolescentes, né? E também, outro dia a gente estava lá na Secretaria de Educação discutindo, né, o aumento de lesões autoprovocadas, né, que a gente chama de automutilação, né, nos adolescentes. Você tem um sofrimento psíquico qualquer, né, que pode estar associado a um transtorno ou alguma coisa que aconteceu na sua vida, né, e vocês, em geral, as pessoas se cortam, né, e você se corta porque isso diminui é uma maneira de diminuir esse teu sofrimento psíquico ou uma maneira de mostrar para o outro que você está sofrendo. Tá? Em geral, esse sofrimento, né, intenso e durante bastante tempo, onde a pessoa, seja ela adolescente ou adulto, não vislumbra uma diminuição para esse sofrimento, ela acaba começando a pensar em tirar a sua vida. Não porque ela não quer mais viver, mas tirar a vida para diminuir esse sofrimento. E aí a gente tem que buscar, né, o que está causando esse sofrimento. E aí pessoas, né, que têm depressão, né, se tem contato com uma droga que levanta um pouco a sua autoestima, que faz com que esse sofrimento diminua, a probabilidade dela continuar usando essa droga, ela é grande. Okay? Seja droga lícita ou ilícita. Tá? Atenção aos adolescentes que não causam problemas. Tá? Aquele adolescente muito quieto, muito isolado, que não fala muito. E aí eu não estou dizendo que uma pessoa introvertida, porque cada um de nós tem uma personalidade, uma maneira de ser. Tem gente mais extrovertida, tem gente menos introvertida, tem gente que conversa mais, tem gente que conversa menos. Né? Mas a gente tem que levar em consideração mudança de comportamento, né? E principalmente o adolescente que é muito calado, que não se relaciona com ninguém, que não fala com ninguém, que vive sozinho no canto, né? Bom ter esse cuidado e se a gente conhecer algum adolescente assim, procurá-lo para conversar e oferecer pelo menos um ombro amigo, uma escuta. Tá? E aí os transtornos de conduta. Né? O que são esses transtornos de conduta? Né? O transtorno de conduta está diretamente ligado à agressividade com colegas, ameaças ou intimidações, briga, uso de armas, crueldade com pessoas ou animais, roubos, furtos, mentiras, rompimento de promessas, destruição de propriedade e provocação de incêndios. Tá? O uso de drogas ilícitas, por si só, já é o quê? Um rompimento do que está instituído, né, na sociedade, do certo e do errado. Então, se a gente está tratando de transtorno de conduta, né, a gente vê aqui vários tipos de condutas, né, que não são aprovadas. Então, o uso de drogas ilícitas também é uma conduta que não estaria socialmente aprovada. Então, ela é muito comum em adolescentes que têm transtorno de conduta, o uso de drogas ilícitas. Tá? Bom, invasão de propriedade, violação de regras em vários contextos, fuga de casa, permanecer fora de casa até tarde da noite, faltar às aulas sem justificativas. Ok? Tem um ponto que tem que ser importante. A gente vai encontrar muito adolescente com essas características, né? Nas nossas escolas, nos nossos municípios, aí vocês que estão assistindo a gente,
né? Transtorno de conduta, ele é característico da adolescência. Isso não quer dizer necessariamente que esse adolescente vá se tornar um adulto que vai infringir as regras, tá? Ele, às vezes, quando dá 18, 19 anos, esse adolescente vai entendendo, né, e amadurecendo, né, socialmente, nas suas relações, e vai entendendo que aquele comportamento não é aceito socialmente. E aí ele tem uma mudança nesse comportamento. Ok? A gente tem que prestar atenção para essa transformação da adolescência para a fase adulta, que é importante. Né? Nem todo adolescente que apresenta transtorno de conduta vai ser um adulto, né, com transtorno de conduta. E aí a gente chega no uso e dependência de drogas. Vocês viram que todos esses transtornos que eu trouxe, eu fiz referência ao uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, né? Então, bom, é necessária uma avaliação contextualizada e singular do sujeito e das relações que ele estabelece, que a gente também vem falando disso o tempo todo. Fase peculiar de desenvolvimento significa ofertar possibilidade de acolhimento, escuta e vinculação para a elaboração de projetos terapêuticos singulares, né? O adolescente usa drogas? Ok. Nós diagnosticamos isso? Ok. O que nós vamos fazer? A escola, o adolescente, os pais, quem estiver mais próximo, né, tem por obrigação fazer esse cuidado, através do que a gente chama em saúde mental desse projeto terapêutico singular, que nada mais é do que olhar de maneira singular para aquela questão e para todos os vieses que fizeram aquele adolescente fazer uso de drogas. Tá? Toda vez eu erro isso aqui. Inúmeras são as situações que podem levar ao uso, como a gente já falou. A abordagem tem que incluir políticas intersetoriais para além da saúde. É o que a gente vem tratando todo o tempo. A questão das drogas não é só uma questão de saúde, ela é muito maior do que isso, né? Cultura, educação, esporte, lazer, assistência social e outras tantas que a gente puder incluir. Reduzir a causa de qualquer uso de substância a uma doença responde mais aos aspectos de controle social e abre caminho para medicalização e internação indiscriminada. Quer dizer, focar a questão das drogas só na saúde pode ocasionar isso bem aí, tá? Ver que ocasionar uma medicalização dessa questão, ocasionar uma visão apenas de controle social, né? Porque aí você vai controlar apenas a questão das drogas ilícitas, né? E não discutir a questão da droga de uma forma mais generalizada, né? E pode causar também internação indiscriminada, né? A gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente isola as pessoas. Aqui eu trouxe rapidamente, eu já estou encerrando, só a rede de atenção psicossocial, né? Todos esses transtornos que eu trouxe aí na adolescência que estão relacionados à questão das drogas, né? Eles podem ser cuidados nesses dispositivos de saúde mental que eu trouxe aqui. Tá? Serviços substitutivos que podem prestar atendimento ao adolescente, CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Eu lembrei do Dr. Marcos agora. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Uma unidade de média complexidade, né, especializada no atendimento de transtorno mental e pessoas com problemas com álcool e drogas. Ok? O CAPS 1, 2 e 3, eles não têm esse atendimento especializado, mas eles podem atender, sim, pessoas com problemas com drogas. Já o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, né, ele é especializado, né, na questão das drogas. Leitos de saúde mental em hospital geral,
e alguns serviços específicos, né? Como CAPS Infanto-Juvenil, CAPS-I, Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, o A Infantil, que vai trabalhar junto com o CAPS-I para quando o adolescente precisar de internação por tempo determinado, né? Ele usa esse dispositivo de unidade de acolhimento, e leitos de saúde mental em hospital infantil. Tá? Gente, era isso. Né? Eu trouxe essa fala, né, a partir do que o professor Ari me trouxe, né, para a gente estar discutindo, né, a questão das drogas, a questão dos transtornos mentais e tantas outras questões que esse tema suscita. Tá bom? Obrigado.